Olá, muito bom dia, caras alunas, caros alunos do curso de Espanhol à Distância. Vamos agora à disciplina de latim. Vamos tratar hoje sobre classes gramaticais, em relação à língua latina. Vamos fazer uma pequena esclaração. Vamos deixar bem claro dois pontos: a diferença entre morfologia e a diferença de sintaxe. Quando nós fazemos os estudos de morfologia e de sintaxe, é muito normal muitos textos, muitos gramáticos, tratarem como morfossintaxe, como se fosse um tipo de conhecimento unificado. Em contrapartida, precisa termos em mente o seguinte: morfologia, estamos analisando a palavra para dentro dela. Como é que ela se comporta? De que maneira ela vai para o plural? De que maneira ela vai para o singular? De que maneira ela se modifica? De que maneira ela flexiona? Em contrapartida, quando falamos de sintaxe, estamos falando da função dessa palavra na frase. Então, a palavra ela pode se deslocar, ela tem algum comportamento específico? Será que ela pode mudar de função? Então, isso é um aspecto sintático. Então, agora nós vamos falar sobre essas classes gramaticais que fundamentalmente está sendo falado sobre morfologia. Tá? Hoje nós vamos tratar de um diálogo entre essa morfologia e essa sintaxe. Então, por favor, prestem bastante atenção, revejam esse vídeo quantas vezes forem necessários para que vocês possam ter o latim como algo claro e evidente. De fato, a língua latina ela é fundamental para que nós entendamos não somente a nossa língua, como também não somente a língua espanhola ou as línguas neolatinas, mas como a gente tem uma estrutura, uma técnica de como aprender línguas e como aprender essas lógicas das línguas que nem sempre são lógicas. Então vamos lá. Estamos tratando sobre classes gramaticais. Quando nós falamos de classes gramaticais, estamos falando essencialmente de quais são os comportamentos das palavras, né? A gente pode muito bem ver em dicionários, logo quando a gente procura uma palavra, logo em seguida, depois de uma vírgula ou depois de um ponto, aparece qual é o tipo de classe gramatical. Então vamos falar sobre isso agora e vamos fazer vários exemplos. Então, classes gramaticais, né? Quando a gente fala sobre morfologia, estamos falando sobre morfé, nada mais é do que a forma, a maneira de como é que a palavra ela está dentro dela, e a logia, nada mais é do que o estudo, o conhecimento. A morfologia, em uma das explicações mais simplistas, ou simples, né, vamos falar assim, análise da composição interna de elementos formais. Em vez da gente falar palavra, vamos falar de elementos formais. Parte da lexicologia que estuda a palavra do ponto de vista imaterial. Né? Isso tem a ver até com a perspectiva saussuriana. Ou seja, em sua significação ou ideia. Imaginem a palavra substantivo. Né? Em latim, nomen, nominis, nt. Vou repetir. Essas três palavrinhas nós vamos ver no próximo vídeo. Vai deixar bem explicado qual é a função de ter essas três palavrinhas no dicionário em latim. E temos também a palavra substantia, substantiae, e o F. Substantivo. Vocês concordam que a palavra dá uma ideia de substância, algo que está, algo que existe? Logo, é um tipo de palavra que ela precisa estar na frase. Né? Inclusive, há alguns textos de literatura, de poesia inclusive, cujos autores utilizam apenas substantivos para fazer um poema. E a gente consegue muito bem, através dos substantivos, traçar toda uma linha coerente de texto, sem colocar verbo, sem colocar preposição, sem colocar outros tipos de classes gramaticais. Então, tenhamos em mente também que a palavra substantivo, em alemão, significa Hauptwort.
Wort em alemão é palavra. E Haupt, principal. Então, Hauptwort nada mais é que a palavra principal de uma frase. Então, tenhamos em mente que o substantivo é algo fundamental em qualquer frase, qualquer oração, qualquer período, né? Então, vejamos o que é que significa artigo. Então, já tivemos a primeira classe gramatical, substantivo. Estamos vendo agora os artigos. A palavra artigo em latim significa artículos, articuli, M. Nada mais é do que um pequeno artigo, um pequeno ponto, uma pequena coisa. Tanto é que a palavra, inclusive, né, que a palavra toe em inglês nada mais é que o dedo do pé. Tem a ver com isso, né? A palavra em francês para o dedo do pé é orteil. Tem a ver com essa pequena parte, né? Então, artigo, podemos deduzir também que é uma pequena parte. Quando falamos de numeral, estamos falando, na maioria das vezes, de quantidade, mas ele pode ser também uma fração, pode ser uma ideia também que se multiplica, múltiplos, né? Então, números, numeri, M, dá uma ideia de quantidade, né? Vamos falar daqui a pouco sobre as características de cada uma dessas classes. Temos agora o adjetivo. Olhem que curioso. A palavra adjetivo, utilizada pela primeira vez em grego, era epitheton. Inclusive, em francês existe a palavra epithète, que é predicativo do sujeito. E se nós pensarmos em latim, adjectivum, adjectivi, neutro. Vamos falar sobre a questão do neutro, sobre masculino, feminino, enfim. Quando nós falamos de adjetivo, pensem ad, como também advogado, é aquele que está falando ao seu lado, ou por você, ou para você. E iectium, nada mais é que aquilo que está jogado. Então, adjetivo é aquilo que está jogado ao lado de uma palavra principal. E temos agora a palavra pronome. Vejam que a origem da palavra pronomen, pronominis, nt, se refere àquilo que substitui o nome, substitui o substantivo. Nós vamos falar sobre isso. Então é algo que pode se comportar, não vou dizer como substantivo, mas ele pode ter características tais, né? Mas ele é, a princípio, uma palavra que substitua, que pode substituir o lugar, substituir o nome de uma pessoa ou alguma coisa, enfim. Vamos lá. Olhem essa estrutura. Estamos aqui com substantivos, artigos, numerais, adjetivos, pronomes. Não podemos esquecer do seguinte. Eu trouxe para vocês aqui 5 palavrinhas pelas quais vocês precisam se basear a fim de analisar sintaticamente qualquer palavra. Imaginem essa palavra aqui. Será que essa palavra ela é importante nessa frase? Será que eu posso tirá-la? Será que eu posso, de fato, não colocá-la na frase? Qual é o grau de importância dessa palavra na frase? Todas as palavras, a princípio, têm um grau de ancoragem. Ancoragem eu me refiro a que ponto ele não pode lugar de mudar. Desculpa, trocar de lugar. Até que ponto ele tem que ficar aqui e ele não pode nem ir para lá, nem vir para cá. Outro ponto importantíssimo a ser analisado é, será que a palavra ela concorda com alguma outra? Será que ela dá ordem ou será que ela recebe ordem? Será que a palavra ela tem uma possibilidade de ir para o plural? Nas nossas línguas,
enfim, espanhol e o português eu me refiro, é muito normal as palavras ficarem ou no singular ou no plural. Há línguas que possuem o dual, como é o caso do árabe. Ou seja, é singular ou é plural? Não, é o dual. Ou seja, ela não tem a mesma lógica. Tem um outro tipo de número. E aqui nós temos, para finalizar, o gênero. Será que a palavra ela tem uma característica de gênero? Ela pode ser masculina? Pode ser feminina? Ou ela não é nenhum nem outro e se chama neutro? O português e o espanhol eles não possuem essa ideia de neutro. Em contrapartida, o alemão possui e muitas outras línguas possuem. Tenham isso em mente. Importância da palavra, até que ponto ela pode ou não se deslocar na frase, ela concorda com quem, ela pode ir para o plural, ela pode ir para o singular, e ela tem qual gênero de característica. Pode acontecer da palavra ter vários gêneros? Então, tenham isso em mente para fazer qualquer análise morfológica. Vamos fazer um exemplo agora sobre essas palavras aqui, essas classes. Substantivo. Vamos pensar aqui em mesa. Se eu falar a mesa, se eu falar as duas mesas, vocês concordam que as e duas não são tão importantes? Tanto é que eu posso tirar da frase. As duas mesas. Vocês concordam que eu não posso tirar a palavra mesas? As duas. Mas as duas o quê? Vejam que essa estrutura tem um quê de Sol e planetas. Então esses planetinhas aqui, eles dependem do Sol para existir. Caso o substantivo não esteja expresso numa frase, pode acontecer de ter sido algo já falado anteriormente. Para não ter que repetir, para dar uma ideia de redundância, é simplesmente oculto. Vamos lá, as duas mesas. As duas mesas amarelas. Vocês concordam que mesas é justamente a palavra mais importante. Essa, inclusive, é uma boa estratégia para você fazer leitura em língua não nativa, em língua estrangeira. Você vai para os substantivos e vai verificando as palavras que são periféricas a fim de compreender mais aguçamente o texto. As duas mesas amarelas. As duas amarelas. Não faz sentido. Está faltando o substantivo. Vejam agora. As minhas duas mesas amarelas. Vocês concordam que o pronome, por eu falar minhas, está se referindo a de Gilson? Então lembrem-se que é algo que substitui o nome. As duas mesas amarelas. As minhas duas mesas amarelas. Vejam que eu posso falar mesas amarelas, minhas mesas, as minhas mesas, as duas mesas amarelas, minhas duas. Então vocês percebem que eu posso organizar a frase como eu preferir, colocando ou não os elementos periféricos, mas o substantivo tem que estar. Vamos ver agora qual é esse tipo de análise vinculado às classes que acabamos de ver. Será que eu posso colocar o substantivo onde eu queira numa frase? Fiquem refletindo sobre isso. Eu posso fazer, por exemplo, aí já entro numa ideia até mais sintática, né? Estamos falando de morfossintaxe, mas vamos fazer um que agora de sintaxe. Mesas, as. Não posso. Eu não posso colocar esses periféricos aqui onde eu quiser na frase.
Tanto é que eu não posso colocar, por exemplo, as amarelas mesas. Para a gente não faz sentido colocar amarelos antes do substantivo. Em contrapartida, as mesas minhas. Até que a gente poderia falar. Então vejam que tem palavras que não podem ir para qualquer lugar na frase. Concordam? Vejam agora esse grau de importância. Acabamos de falar de que há palavras que são periféricas, não são obrigatórias. Acabamos de falar de ancoragem. Pode acontecer da palavra não poder se deslocar, como é o caso, por exemplo, da palavra substantiva. Ela não pode ir para qualquer lugar na frase. Concordância. Será que a gente deve concordar as palavras em relação a alguma outra? Vejam agora. Quando eu digo mesas, eu não posso falar a mesas. Eu não posso falar o mesas. Eu não posso falar, por exemplo, mesas amarela. Bem, posso, né? Mas vejam que existe uma questão de concordância em língua portuguesa. Vejam que em inglês não possui isso em relação ao adjetivo. Duas mesas. Eu não posso falar uma mesas. Então vejam que todas essas classes de palavras, elas não podem concordar entre si mesmas. Elas dependem do substantivo para existir. Então vejam que se vocês têm uma frase do estilo mesas amarelas, se eu posso tirar mesas, a palavra mais importante é amarelas, mas não é o caso. Se eu falasse, por exemplo, a seguinte frase, né? Jovens autores. Vamos lá, jovens. Eu posso tirar da frase? Posso, porque autores é a palavra mais importante, sendo substantivo. Se eu de repente tirar autores e deixar somente jovem, será que a gente pode fazer isso? Podemos, mas a gente pressupõe que sejam seres humanos. Imagine se fossem, por exemplo, as palavras jovens mamíferos. Se a gente tirar mamíferos, jovens, será que a gente pressupõe que se refira a mamífero? Então, atenção, temos que ver que há palavras que possuam tanto terem a característica de adjetivo, como também de substantivo no dicionário. Na frase, não necessariamente ela vai ter o mesmo comportamento. Tenham isso em mente. Daí a importância de fazer toda uma análise. Vejam que todas essas palavras aqui, elas flexionam, né? Ou seja, ela tem a possibilidade de ir para singular e plural, como também eles podem muito bem concordar de acordo com o gênero. Então eles dependem desse tipo de substantivo a fim de serem artigos, numerais, adjetivos e pronomes. Vejam a sequência agora. Verbo. Em latim, verbum, verbi, nt, nada mais é do que voz, aquilo que é falado a fim de fazer alguma coisa. Então, se eu falar, por exemplo, as minhas duas mesas amarelas custam. Vejam que esse custam, ele só existe porque existe um sujeito. Nesse caso aí, estamos falando de morfossintaxe. Então vejam que esse verbo ele depende de um substantivo, nesse caso, a fim de ele concordar e colocar-se no plural. Ele depende, há uma dependência. Tanto é que o verbo ele não pode se comportar como ele quiser. Ele depende de um substantivo. Estamos pensando bem? Vejam agora a palavra advérbio. Advérbio, né? Adverbium, adverbi e nt. Ad, verbo. Por exemplo, as minhas duas cadeiras, mesas amarelas custam caro. Vejam sua palavra caro. Posso colocar no plural? Não. A palavra custam, eu posso colocar no singular? Não.
porque se refere a mesas. Então vejam que o verbo ele tem uma dependência do substantivo. Imagine, por exemplo, uma frase que não possua sujeito, do estilo chove muito. Se eu perguntar quem chove, vocês vão dizer ninguém. Fez 10 dias. Já escutamos, por exemplo, pessoas falarem fazem 10 dias. Aí eu pergunto, quem faz? Se ninguém faz, fica no singular. Simples assim. Então não são 10 dias que fazem. Os 10 dias não fazem nada. Dá uma ideia de tempo de fato. Então não é sujeito. Logo, verbo no singular. O latim também tinha isso, de ter verbos que só ficam na forma impessoal por não ter um sujeito. E vejam agora essa complexidade. Há uma relação muito íntima entre verbo e advérbio. Mas vejam só, a palavra verbo, por exemplo, custam. Vocês concordam que o verbo ele não está no plural? Ele está conjugado no plural. Então o verbo não vai para o plural. Se a gente falar, por exemplo, a palavras do estilo caça-palavras em português, o caça-palavra. Se nós colocarmos o plural, veja que caça não vai para o plural, porque é verbo. Então não é uma questão de decorar como funcionam os substantivos compostos. Não, verifique qual é o tipo de palavra que pode ou não pode variar. No segundo grau a gente não estudou isso desse jeito. Então pensem isso dessa forma. Preposição. Praepositio, praepositionis, F. Está na frente de alguma coisa. Prae é na frente, como presidente. Presidente é aquele que está sentado na frente de outras pessoas. E praepositio nada mais é do que aquilo que está na frente de alguma coisa. Tenhamos em mente o seguinte: preposição une palavras. Então, se eu falar, por exemplo, mesa de madeira, mesa, substantivo. Madeira, substantivo. E esse de? Vocês concordam que esse de ele está dando uma qualificação a mais a respeito da mesa? O de não varia. Não posso mudar de lugar. Ele não flexiona. Então tem características muito próximas do advérbio. Mas o advérbio ele está ali, pode sair sem ter problema nenhum. Preposição não. Mesa de madeira, mesa madeira. Não. Mesa de madeira. Conjunção. Enquanto que preposição une palavras, conjunção tende a unir frases. Então, o que seria conjunção? Nada mais que aquilo que está junto com alguma coisa. Então, por exemplo, duas frases. O e, por exemplo, o que, por exemplo, embora, por exemplo, eles estão unindo frases que possam ser orações tanto coordenadas, porque tem uma certa independência entre elas, coordenadas, ou elas são subordinadas, porque existe uma que depende da outra para existir. Por exemplo, eu quero que você venha. Eu quero. Eu quero que. Então tem algo que vai ser dito depois que depende dessa primeira oração principal. Então por isso eu posso dizer que seja uma conjunção subordinada. Interjeição. Segundo o Thor Jansson, que é um linguista que fala sobre a origem das línguas, traduzido inclusive pelo Marcos Banho, a origem das línguas, ele argumenta de que interjeição seria a primeira origem efetiva das palavras. Então as palavras elas surgiram através de interjeições. Então interjeições nada mais são do que coisas que são jogadas ali no meio. Atenção, interjeição tem sentido completo. Por exemplo, o gaúcho, né, que fala o ba, ele tem sentido completo. De onde eu venho, de Recife, eu falo
poxa, eita, tem um sentido completo. Tanto é que é um tipo de expressão que, se eu tirar da frase, ele, poxa, está faltando aquele sentido de exclamação, né? Então é uma palavra de sentido completo e que, se eu tirar da frase, não vai ter problema. Em contrapartida, ele tem sentido completo, diferente das outras palavras. Talvez o substantivo tenha, talvez o verbo tenha. Interjeição tem sentido completo. Ele não depende de nenhum verbo, nem de nenhuma outra palavra para existir. Essa é toda a estrutura. Então vejam que substantivo, verbo e preposição, eles têm muito uso dentro de uma frase. Pensem, por exemplo, as preposições em língua inglesa, as preposições em língua inglesa. São muitas preposições e elas dão todo um sentido diferente quando o verbo ele é utilizado. Vejam que interessante. E o português também tem isso, né? O trabalho do Renan, acabou de fazer o mestrado também em letras, ele comenta justamente sobre isso, de que existam os phrasal verbs em português também. E é muito produtivo na língua. Por exemplo, falar. Falar com, falar de, falar por. Todos esses são falar, mas não têm o mesmo sentido. Então, essa é a nossa estrutura das classes gramaticais. Tá? Nessa semana agora, vocês vão ter uma atividade a fazer de classificar cada palavra de uma frase. Então essa vai ser a atividade formativa dessa semana. Tudo de bom para vocês. Fiquem atentos a essas características de cada palavra. Às vezes existem, às vezes não existem, ou isso pode variar dependendo de qual frase e de qual classe gramatical. Então tenham uma excelente semana. Muito obrigado.